A Copa do Mundo é uma competição internacional de futebol que teve sua primeira edição em 1930, e ocorre a cada 4 anos. O torneio, que já conta com 21 edições, é realizado em um país ou região diferente a cada competição. Bora conferir quais estádios já sediaram a final deste grande evento. Realizada em 1930, a primeira Copa do Mundo FIFA foi disputada no Uruguai. A final foi realizada no Estádio Centenário, na capital uruguaia Montevidéu, com o Uruguai derrotando a Argentina pelo placar de 4-2, e se tornando a primeira equipe a vencer a competição. Atualmente o estádio segue recebendo jogos, e deverá sediar ainda este ano as finais da Copa Libertadores e Sul-Americana. Realizado em 10 de junho de 1934, a final da Copa do Mundo foi disputada no Estádio Nacional do PNF, em Roma, na Itália. Na decisão, a Itália venceu a Tchecoslováquia por 2-1, ficando com o título da segunda edição da competição. O estádio foi demolido em 1953, dando lugar ao Estádio Flamínio, que conta com capacidade para 30 mil espectadores. Realizada em 1938, a terceira Copa do Mundo foi sediada na França. A final foi disputada no Estádio Olímpico de Colombes, em Paris. Acompanhada por um público de aproximadamente 45 mil pessoas, a decisão foi entre Itália e Hungria, com a seleção italiana vencendo a partida por 4-2. Após reformas estruturais e a demolição de alguns setores, a capacidade caiu para 14 mil espectadores, sendo atualmente utilizado em partidas de times locais. Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, e a final foi disputada no então recém-inaugurado Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O público total oficial foi de 170 mil torcedores, mas acredita-se que mais de 200 mil pessoas adentraram no estádio. A decisão entre Brasil e Uruguai, que terminou com a vitória uruguaia por 2-1, ficou conhecida como Maracanaço. Atualmente, o estádio do Maracanã conta com capacidade para um pouco mais de 78 mil pessoas, e recebe partidas de times do Rio. A final da Copa do Mundo de 1954 foi realizada no Estádio Van Dorf, em Berna, na Suíça. Na decisão, a Alemanha Ocidental venceu a Hungria por 3-2, se tornando pela primeira vez campeã do mundo. O estádio de Van Dorf foi demolido no ano de 2001, dando lugar ao Stade de Suíça, que conta com capacidade para 32 mil espectadores. O Estádio Rasunda, na cidade de Solna, na Suécia, recebeu a final da Copa do Mundo de 1958. A decisão foi entre Suécia e Brasil, com a seleção brasileira vencendo por 5-2, conquistando pela primeira vez a Copa do Mundo. O Estádio Rasunda foi demolido no ano de 2013. Em sua despedida foi realizada uma partida amistosa entre Brasil e Suécia. A final da Copa do Mundo de 1962 foi disputada no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. Na final se enfrentaram Brasil e Tchecoslováquia, com a seleção brasileira vencendo por 3-1, conquistando assim seu bicampeonato. Nos dias atuais, o Estádio Nacional de Chile continua recebendo jogos, tanto da seleção chilena e também do time local Universidade do Chile. A Copa do Mundo de 1966 foi realizada em Londres, na Inglaterra, com a final sendo disputada no estádio de Wembley. Na partida, a Inglaterra venceu a Alemanha Ocidental por 4-2, conquistando o título pela primeira vez. O estádio de Wembley foi demolido no ano de 2003. No local foi construída uma nova arena, com capacidade para 90 mil espectadores. A Copa de 1970 foi disputada no México, com a final sendo realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México. Na final se enfrentaram Brasil e Itália, com a seleção canarinho vencendo por 4-1 e conquistando seu tricampeonato. O Estádio Azteca continua na ativa. Ele é o maior estádio do país, além disso é a casa da seleção mexicana. A final da Copa do Mundo de 1974 foi disputada no Estádio Olímpico de Munique, em Munique, na Alemanha. Na partida, a Alemanha Ocidental venceu a Holanda por 2-1, se tornando bicampeã do mundo.
Atualmente o Estádio Olímpico de Munique conta com capacidade para 69 mil espectadores, sendo utilizado em partidas de times locais. Em 1978, a final da Copa do Mundo foi realizada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Com um público de mais de 71 mil pessoas, a Argentina bateu a Holanda por 3-1, conquistando pela primeira vez a Copa do Mundo. Atualmente, o Estádio Monumental de Núñez é o maior estádio do país, sendo a casa do River Plate, além de receber jogos da seleção argentina. Em 1982, a Copa do Mundo foi realizada na Espanha, com a final sendo disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Na decisão, a Itália venceu a Alemanha Ocidental por 3-1, se tornando tricampeão mundial. O Estádio Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid, e atualmente passa por uma modernização. As obras do estádio só vão ser concluídas para a temporada 2022-2023. No ano de 1986, o Estádio Azteca, na Cidade do México, recebeu novamente uma partida de final de Copa do Mundo. Na disputa, a Argentina venceu a Alemanha Ocidental por 3-2, se tornando bicampeã do mundo. Como já foi dito, o Estádio Azteca continua na ativa, sendo a casa dos jogos da seleção mexicana. Em 1990, a Copa do Mundo foi disputada na Itália, com a grande final sendo jogada no Estádio Olímpico de Roma. Na final, a Alemanha Ocidental devolveu a derrota sofrida para a Argentina 4 anos antes, vencendo por 1-0, se sagrando tricampeã do mundo. Atualmente, o Estádio Olímpico de Roma continua na ativa, recebendo jogos das equipes da Roma e Lazio. A final da Copa do Mundo de 1994 foi disputada no Estádio Rose Bowl, na cidade de Pasadena, subúrbio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A decisão entre Brasil e Itália terminou empatada em 0-0, sendo esta a primeira final de Copa do Mundo decidida nos pênaltis. O Brasil venceu e se tornou a primeira seleção tetracampeã do mundo. O estádio continua na ativa nos dias atuais, recebendo diversos eventos e partidas, principalmente de futebol americano. Disputada em 12 de julho de 1998, a final da Copa do Mundo foi realizada no Stade de France, em Paris, na França. Na decisão, a seleção da França, liderada por Zidane, derrotou o Brasil por 3-0, se sagrando pela primeira vez campeã do mundo. Atualmente, o Stade de France é um estádio multiuso, com capacidade para 81 mil espectadores, que continua na ativa. Em 2002, a Copa do Mundo foi realizada no Japão e Coreia do Sul, sendo a primeira vez que dois países sediaram unidos o evento. A final foi disputada no Estádio Internacional de Yokohama. Na partida, a seleção brasileira venceu a Alemanha por 2-0, conquistando seu pentacampeonato. Com capacidade para 72 mil torcedores, o Estádio Internacional de Yokohama continua na ativa, sediando partidas do time local. A final da Copa do Mundo de 2006 foi realizada no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Na decisão, a Itália venceu a França nos pênaltis, após empate por 1-1 no tempo normal. Atualmente o estádio é utilizado pelo Hertha Berlim, em partidas da Bundesliga. A final da Copa do Mundo de 2010 foi disputada em 11 de junho no Estádio Soccer City, em Joanesburgo, na África do Sul. Na decisão, a equipe da Espanha venceu a Holanda na prorrogação por 1-0, se sagrando campeã pela primeira vez. Com capacidade para 91 mil torcedores, o Soccer City é atualmente o maior estádio da África do Sul, e cedia partidas do time local. Em 2014, a final da Copa do Mundo foi realizada no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, sendo a segunda final de Mundial disputada no estádio. Na final, a Alemanha conquistou o título pela quarta vez, após vencer a Argentina por 1-0 na prorrogação. Como já foi dito, o estádio do Maracanã continua na ativa, recebendo jogos de times do Rio e seleção.
A última edição da Copa do Mundo até os dias atuais foi disputada em 2018, no estádio Luzhniki em Moscou, na Rússia. Na disputa da 21ª final de Copa do Mundo, a seleção da França derrotou a Croácia por 4-2, se tornando bicampeã do mundo. O estádio, que conta com capacidade para 81 mil torcedores, segue na ativa e recebe jogos da seleção russa. Esses foram os estádios que receberam todas as finais de Copa do Mundo até os dias atuais. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e a final será disputada no estádio Lusail. Vamos ficar na torcida para ver quem leva essa. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!